Bom, pessoal, a gente vai falar então aqui como fazer a submissão do manuscrito revisado após a rodada 1 de avaliação. Quando a gente vai fazer depois que o autor recebe a decisão editorial e faz as revisões e as considerações dos revisores, ele precisa entrar no sistema da PAG, da página, e ir em avaliações e enviar arquivo, ali onde está mostrando, né, onde é a parte que o autor vai ter para poder mandar o seu manuscrito e os documentos que são necessários para o editor de sessão avaliar se foram atendidos todos os critérios solicitados e se necessita uma segunda rodada de avaliação. Então, quando o autor seleciona enviar o arquivo de revisão, ele vai poder dizer que tipo de artigo, que tipo de documento ele está enviando ali em componentes do artigo. Nesse caso, está selecionado o texto do artigo corrigido e ele vai clicar aqui em enviar arquivo e selecionar o seu próprio computador para enviar. Então, vocês podem verificar aqui, ó, foi selecionado o texto do artigo corrigido, né, e o autor então deve clicar ali na seta onde diz continuar. Ele vai ser enviado para essa parte aqui para confirmar o tipo de arquivo que ele enviou, né? Ou editar, se for o caso. Então, sendo o arquivo correto, ele vai clicar em continuar. Então, quando o autor clica em continuar, ele vai para a etapa de finalização, o arquivo já está adicionado. Ele pode selecionar enviar um novo arquivo, que ele vai precisar enviar a carta de resposta aos revisores e o texto corrigido, uma versão limpa, sem o corretor de alterações acionado, ou ele pode concluir essa etapa e iniciar novamente, se ele, né, tiver essa questão. Então, ele pode fazer a submissão dos outros artigos de duas formas, ou concluir essa etapa, ou continua enviando um novo arquivo. Então, quando ele inicia novamente, né, ele tem que selecionar preservar o histórico para manter as versões que ele já enviou, senão o sistema pode substituir o arquivo que ele enviou antes. Então, a gente está recomendando manter o preservar histórico acionado, tá? Então, ali ele vai de novo nos componentes do artigo e vai selecionar, então, a versão limpa do texto dele e vai carregar o arquivo ali em enviar arquivo. Só para deixar claro, né, todas aquelas etapas que a gente explicou anteriormente vão acontecer. Ele vai ter que confirmar o arquivo quando aparecer a etapa 2 de metadados e finalizar também aquele arquivo que ele enviou da versão limpa. Então, ele vai depois também selecionar se ele vai mandar um outro arquivo ou se ele vai concluir essa etapa e iniciar de novo. Então, aqui ele já fez todas essas etapas, ele vai mandar agora cover letter de resposta aos revisores. É o mesmo sistema, ele vai manter o histórico preservado e vai selecionar o tipo de componente do artigo que ele está enviando. O que acontece se ele selecionar o que já tinha selecionado antes? O sistema vai substituir o arquivo, então tem que ter cuidado de sempre colocar outro tipo de componente. Se o autor não sabe que componente ele vai enviar, se não está listado ali, ele pode escolher o outros e enviar como outros, tá? Mas nessa etapa a gente já tem a previsão de mandar o texto corrigido na versão limpa e a carta de resposta aos revisores. Ó, vejam aqui eu estou mostrando de novo, né? Tenham a certeza de que vocês estão mandando os arquivos sem as propriedades dos autores, né? Porque a gente tem que manter o sistema de blind review, os revisores não podem receber nenhum arquivo com o nome dos autores. E aí, ao finalizar essas etapas todas, ele vai ter lá, nessa parte onde o autor mesmo consegue visualizar,
em avaliações todos os arquivos que ele enviou. Aqui vocês podem verificar que foi o arquivo revisado, o arquivo texto revisado, a versão limpa, né, clean revised do manuscrito e a carta-resposta. Então, dessa forma, se o autor tiver alguma dúvida, aqui tem um passo a passo onde ele consegue entender como é que funciona para a submissão dos arquivos nessa etapa de revisão do sistema, né, do sistema que a PAG tem utilizado. Obrigada a todos.